Meu nome é Aline de Andrade, eu estava afastada dos caminhos do Senhor, apesar de ter sido criada na igreja, eu me afastei. E em 2008 eu tive 2 acidentes de ônibus, e depois do último acidente de ônibus que eu tive, onde eu batia o meu rosto no balaústre do ônibus, eu tive que fazer um esforço em casa porque alagou a minha casa, e eu passei a madrugada inteira limpando a casa, né? Não quis acordar a família, e quando amanheceu eu já estava enxergando tudo pela metade. E no decorrer desse dia, eu fui perdendo a visão progressivamente. Antes desse acidente, eu já estava com ressecamento nos olhos e vinha procurando alguns oftalmologistas e havia uma suspeita de glaucoma, mas eu não tive nenhum tratamento específico para isso, porque os médicos achavam só que era um ressecamento e não me diziam o que era. Quando eu perdi a visão, depois desse acidente, perdi totalmente a visão, nós procuramos por 5 especialistas, 5 oftalmologistas, e nenhum deles conseguiu me dar nenhum tipo de diagnóstico. Eles só diziam que eu tinha que ter calma, que era para me acostumar com aquela vida, porque não sabiam como eu tinha perdido a visão e eu não poderia recuperar de novo, porque se tivesse sido pelo acidente de ônibus, eu teria que fazer uma cirurgia em 48 horas após o acidente de ônibus. E eu não fiz. Então eu fiquei assim cega por 7 dias. E nesse período eu estava fazendo a pós-graduação com a pastora Ana, nós éramos no mesmo grupo de colegas e eu sempre ficava responsável pela revisão dos trabalhos, né? Revisão final dos trabalhos. E nesse período a gente estava na época de trabalhos e a minha mãe entrou em contato com uma das colegas do grupo para avisar, dizendo que eu não poderia ajudar no trabalho, que era para elas fazerem o trabalho porque eu estava cega, né? E foi quando a pastora Ana falou com minha mãe, ligou para minha casa. Eu não tinha mais esperança de nada, nem minha família. Eu andava na rua, eu entrava por trás do ônibus, porque os motoristas falavam, deficiente visual entra por trás, né? Então, a pastora Ana ligou para minha mãe, e minha mãe imediatamente falou para mim, Aline, olha, amanhã de manhã, nós vamos na igreja do pastor Manuel, você vai receber uma oração, porque assim pode ficar. E eu fui, eu sabia que Deus era poderoso, mas eu não tinha mais forças. Para mim, eu tinha certeza que era a última saída, porque se nada acontecesse, e aí eu vim receber a oração num dia de quarta-feira, foi dia 24 de setembro de 2008, e eu só ouvi o barulho das pessoas. Eram muitas pessoas que estavam do lado de fora do gabinete esperando para serem atendidos, e aí foi quando o pastor Manuel me chamou, né, para orar por mim. E o mais curioso é que eu sempre quis conhecer a cantora Melissa, né? E justamente quando eu estava cega, eu sentei do lado dela. Eu não podia vê-la, né? E ela sentou do meu lado e doía muito, eu não conseguia... Eu até abri os olhos, mas eu não enxergava nada. E doía muito quando eu abri os olhos. E quando eu entrei no gabinete, assim, foi sobrenatural, sabe? O poder de Deus assim na minha vida. O pastor Manuel explicou o que estava acontecendo, que minha retina tinha descolado, mas tinha descolado para dentro, ela tinha se dobrado. Então, mesmo que ele descobrissem e tivessem uma cirurgia, não ia adiantar, porque já se passava muito tempo e a retina estava dobrada para dentro. Não tinha como desdobrá-la, né? Mas aí o pastor Manuel orou por mim, com minha mãe, com os irmãos, e graças a Deus foi imediato, sabe? Eu senti assim, mexendo na minha vista, por dentro, sabe? Eu senti como se fosse mesmo uma cirurgia. E depois desse dia eu voltei para casa, o pastor Manuel disse que era para eu ter recuperação, como se fosse mesmo uma cirurgia. E depois disso eu comecei a ter a vida normal, comecei a me recuperar aos pouquinhos, assim, a visão voltou imediatamente, mas eu tive que ter uma recuperação como se fosse mesmo uma cirurgia. E depois disso, nada mais eu tive nas minhas vistas, né? Desde 2008, fez 2 anos agora, dia 24 de setembro. E eu sou muito grata a Deus por esse ministério, sabe? Porque eu precisava não só de uma cura da minha visão, mas uma cura da minha alma e uma transformação da minha vida, né? E Deus não só me curou através da vida do pastor Manuel, da vida da família, da vida dos irmãos, da vida desse ministério, mas abriu os meus olhos, né, espirituais, né?
Então, assim, eu quero agradecer a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, dos irmãos, das pastoras, do amor e de tudo. E da minha cura, né? Porque Deus é maravilhoso. E aí foi isso. Eu, há pouco tempo, voltei ao oftalmologista e a oftalmologista falou assim: ué, eu contei para o oftalmologista, né? Tudo. Ela, pressão alta? Não tem pressão alta. Eu usava óculos antes. Ela, você não precisa nem mais usar óculos, não, você não teve nada, eu não acredito que você teve nada, né? Então, é o poder de Deus na vida, nas nossas vidas, né? De chegar no médico, o médico dizer que você não tem nada, né? E antes eu tinha tudo, até cega eu tinha ficado. Mas glória a Deus por isso, e muito obrigada por todo esse amor. Estou aqui para falar o testemunho da Esther, e aconteceu um dia em que ela acordou de manhã e eu observei que ela não estava como estava nos dias anteriores. Ela estava um pouquinho, eu achei que ela estava gordinha, mas na realidade não era o início do processo dela de enfermidade. Ela apresentou o rosto mais cheio, a barriga estava começando a inchar e eu achei até que ela estava bonita nesse dia. Eu falei assim, nossa, você está bonita, mas depois eu fui vendo que foi aumentando aquele processo. Ela tinha 2 anos na época. Aí eu fui observando que esse quadro não diminuía. Aí eu comecei a observar que não era um processo assim no caso de estar desenvolvendo, de estar engordando, né, desenvolvendo fisicamente. Aí eu fui procurar um médico. E quando eu fui procurar um médico, no caso no Hospital Jesus, ela teve que passar aquele dia todo lá. E eles fizeram exames que demoraram um pouco. E eles já estavam suspeitando de alguma coisa que não era normal. E aí ela fez exame de sangue, teve que fazer exame de urina. E eles fizeram o possível para que o que eles já estavam pensando que era, não fosse. Aquele dia ela veio para casa e eu fiquei de voltar lá no hospital para pegar o exame e os médicos diagnosticarem o que ela tinha. E quando eu voltei lá foi diagnosticado que ela tinha síndrome nefrótica. É uma doença que eles não sabem o motivo, eles não sabem se é por que causa é. Eles não descobriram, é uma doença assim de uns 20 anos para cá. Ela foi descoberta há pouco tempo e que a criança apresenta paralisação do renal. Os rins paralisam. No caso, os néfrons, eles param de funcionar. E eles começaram o tratamento e ela teve que tomar corticoide, que é um remédio que quem conhece é muito forte, mexe com todo o organismo da criança, inclusive a médica me falou que mexe com a parte cerebral, influencia na parte do crescimento. Aí isso foi levando um período de 3 anos. Nesse período de 3 anos, ela esteve internada 3 vezes. E nessas 3 vezes que ela esteve internada, era porque ela começava de novo a fazer um quadro de paralisação do rins. O rins começava a paralisar de novo, sendo que ele era controlado pelos corticoides. Mas como ela já estava ficando dependente, tinha uma hora que ele já não funcionava. Ou então ela por fazer determinadas alimentações que como criança eu perdia um pouco o controle, aí o rins dela começava a entrar nesse processo de paralisação. Ela foi internada, tinha que tomar albumina, que quem sabe e conhece sabe que é uma medicação que é para esvaziar o organismo de toda aquela urina que está retida, porque o ventre dela, a barriga crescia, o rosto aumentava de tamanho. Então ela tinha que passar por aquele processo de ficar internada, tomando esse remédio forte. E o colesterol dela atingiu níveis assim assustador. Ele atingiu um nível de 827 uma vez que a médica nem entendeu por que não atingiu o coração dela. E eu me lembro que ela se assustou, porque Deus protegeu tanto a Esther que não atingiu o coração dela. E outros casos que tinham lá, as crianças tinham problemas coronários, né? Atingiu o coração e outras partes do corpo. Tinha períodos que eu já não aguentava ficar mais lá, mesmo nessas 3 vezes que foi separadas, foram vezes, né, assim,
que eu ficava um pouco em casa e outras vezes com ela no hospital, eu tinha que ter pessoas lá comigo da minha família. Eu estava procurando já o que Deus queria fazer com a Esté, a cura, eu já estava procurando, né, a cura, mas ainda não tinha chegado a cura. Até que um dia, depois de a gente correr a tantas igrejas, né, que eu não vou falar denominações, né, mas nós fomos em muitas igrejas, procuramos a Deus, mas teve um dia que nós vimos, né, no caso não foi nem eu que vi, foi o meu marido que viu o programa da Eliane Ovale, e ela viu testemunhos ali e falou da Igreja Batista Nova Jerusalém. E aí meu marido sentiu de Deus de vir orar com o pastor Manuel, e nós trouxemos ela, e ali Deus começou e fez a cura. E a cura aconteceu ali. Creio que foi um basta de Deus, né? Como se Deus dissesse, agora basta, e a cura dela chegou. E hoje, graças a Deus, eu quero dizer que a Esté está curada, né? E também, para contrariar o que a médica me disse, que eu teria que esperar a adolescência dela para comprovar que ela está curada. Hoje a Esté está com 13 anos, não faz uso de medicação mais nenhuma, de nenhum corticoide, leva uma alimentação saudável, que ela não precisa mais retirar sal, praticamente come de tudo. E essa foi a minha bênção e a bênção da Esté, que não tem preço.